Paz para todos nós. É com muita alegria que me coloco aqui para conversar com vocês, tendo na minha memória, no meu coração, a lembrança do cantinho tão especial que era para mim o cantinho da Casa da Acolhida lá em Esmeraldas. Nós vamos conversar um pouco hoje. Nessa busca constante que todos nós temos a respeito da paz interior, da harmonia que possa nos dar condições de viver melhor. No nosso dia a dia, nós temos visto as pessoas utilizarem os mais variados recursos para alcançar a harmonia. Os mais variados recursos. E eu acho tão interessante que podem sim, esses recursos, nos levarem à conquista da harmonia. Mas a verdadeira harmonia, ela não é conquistada com os elementos exteriores. Ela é conquistada com a nossa transformação interior. Então, na medida que estamos aí vibrando, mês de dezembro, último mês do ano, nos sentindo de uma certa forma aliviados, porque já estamos mais próximos de soluções para a pandemia. Então, a gente começa a respirar com muita esperança em relação a esse mês de dezembro, último mês do ano de 2020, e que nós vemos anunciar para a nossa alma soluções para muitos problemas em 2021. Então, como é que nós vamos associar essa esperança que vibra em nós com essa necessidade que temos todos nós de vivenciar o nosso dia a dia em harmonia? E aí nós vamos começar a refletir aqui como é que encontra essa harmonia interior. Essa harmonia interior que, como eu dizia, alguns buscam em rituais, em acendimento de velas, em vestir roupa da cor tal ou qual, né? Colocar uma música Y ou X para ser tocada, né? Buscar pessoas que possam oferecer para nós outros, através do passe, a energia que buscamos. Então, tudo isso pode ajudar se eu fizer a minha parte. Se eu fizer a minha parte, a simples lembrança do nome de Jesus vai transformar o caminho por onde eu passo. Mas o ideal é que nós, no dia a dia, busquemos sim as pessoas que nos ajudam. Busquemos sim receber o passe que renova a nossa condição física, a nossa condição perispiritual. Mas acima de tudo, tenhamos o propósito interno de mudar a nossa maneira de agir, de mudar a nossa maneira de receber as coisas que a vida nos oferece. E essa mudança, ela nasce da gente a partir de uma decisão. Eu me fazer um esforço tal, um esforço para mudar. E é tão interessante que esse esforço,
quando a gente pensa, quando eu vou mudar, vou tirar hábitos inadequados de mim e vou adquirir hábitos salutares, o esforço é tão grande que parece que eu estou tirando um pedaço de mim. E é verdade. Vejam bem, se eu vim até aqui com o hábito de reclamar das coisas, com o hábito de não falar exatamente a verdade para as pessoas. Aí, quando eu tomo uma posição, agora eu vou mudar. Eu agora quero falar sempre a verdade ou então silenciar. Eu agora vou fazer um esforço de olhar para as pessoas e ver nelas o lado positivo. E não vou olhar para as pessoas já em busca do que criticar. Parece simples. Parece uma decisão só da razão. Mas não é assim. Esta decisão, ela vai passar pela nossa condição interna, de que no fundo sentíamos prazer em mentir e ver que as pessoas estavam acreditando em nós. Há pessoas que se sentem artistas quando elaboram uma mentira e que as pessoas acreditam. É por isso que surgiu as tão faladas fake news. Elas surgem exatamente desse prazer interno que as pessoas têm de mentir e de ver que os outros acreditam na mentira. Então, não é tão simples mais. Não é parar de falar mentira, não é simplesmente agora eu não falo mais, tranca a porta, agora eu abro a porta da verdade. Não é assim. São situações que exigem de nós esse esforço grandioso, né? Como mudar o meu olhar, que antes eu bati o olho e olha como é que ele calça o sapato em relação à roupa. Nossa, mãe, olha essa roupa. E de repente eu não vou mais criticar. Eu vou até olhar, eu vou observar, porque eu estou treinada. Mas eu não vou me permitir criticar. Como? De uma hora para outra, não é simples. Então, o que eu disse, que é como tirar um pedaço do nosso corpo, e é mesmo. Porque eu assimilei de tal forma falar a mentira e criticar, que aquilo passou a fazer parte do meu conjunto psíquico. E eu me sinto realizada ao fazer essas duas situações, ao ter essas duas práticas. Aí vem o convite para agora eu não vou mais fazer isso. E nesse esforço para mudar, eu vou encontrar uma referência que me faz caminhar para um caminho mais confortável, que é Jesus. Jesus é a referência para que eu perca hábitos inadequados e para que eu encontre a harmonia interior. Jesus é o modelo que eu devo copiar. No dia a dia, na medida que eu olhar para o outro querendo criticar, que eu me lembre de Jesus, que me incentivava a olhar para o outro com olhos de amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como eu amo a mim mesma. Eu não quero criticar a mim mesma, eu não vou fazer isso. Eu não gosto que as pessoas me critiquem, então eu vou fazer a outra mesma coisa.
eu não vou criticar o outro. Eu fico incomodada quando falam mentira comigo. Eu não gosto. Então, eu não vou mentir para o outro. E vejam como a situação, nessa proposta de caminhar, ela fica mais fácil. Ela fica mais fácil porque eu vou vendo no outro o reflexo do que eu sou. Então, eu vou deixando de criticar. E é interessante que esses hábitos não muito positivos, ou melhor, negativos mesmo, dos quais eu estou querendo me livrar, esses hábitos, eles podem projetar para o meu futuro, para a minha próxima encarnação, esses hábitos podem projetar limitações que eu vou ter no corpo físico por causa deles. Então eu preciso me libertar deles agora, já para ir limpando as marcas não muito positivas que eu trago comigo. É preciso que eu tenha cuidado para que no futuro, numa próxima reencarnação, eu não venha num processo tão comprometido com a minha boca por falar mal, por criticar, por falar mentira, que eu possa assinalar o futuro corpo que eu vou ter com uma limitação na língua para ver se eu falo menos. Não! Vamos começar agora. Vamos começar agora a mudar. Se eu desejo um 2021 de maior harmonia interior e exterior ao meu redor, que eu trabalhe para que isso aconteça. Que eu faça propostas simples, mas que vão mudar o rumo do meu comportamento. Que eu comece a colocar no meu olhar como se fosse o olhar de Jesus. E eu vou olhar para todos com respeito, com dignidade, com alegria, com confiança, com paciência, com tolerância. Vejam como muda. É difícil? É, mas não é impossível. E dentro desse não é impossível, eu preciso começar a me movimentar. Eu preciso fazer alguma coisa que me leve a ser diferente. Porque muitas dores que eu sinto, muitas dificuldades que eu esteja enfrentando, elas podem estar sendo reforçadas pela maneira que eu sou. Então, se eu gosto de falar mal do outro, muitas vezes eu falo tão mal que eu carrego veneno em mim pelo pensamento, e esse veneno muitas vezes se aloja em órgãos físicos mais sensíveis do meu corpo físico. E daí a pouco eu vou ter uma úlcera, daí a pouco eu vou ter um problema de limitação renal, eu vou ter dificuldade na circulação do sangue, daí a pouco eu estou reclamando das varizes, ou então eu começo a reclamar das urticárias, das coceiras que eu tenho, das alergias que me invadem, e não percebo que um pouco disso pode estar sendo reforçado pela minha maneira espiritual de ser. Então, em nosso próprio favor, em favor do nosso corpo físico, vamos mudar a maneira de ser. Eu preciso aprender a perdoar para que eu não descarregue, por exemplo, no coração as energias negativas da minha mágoa,
da minha revolta, do meu melindre. E aí eu fico desejando que no próximo ano, tomara que Deus me afaste, que eu não preciso viver com aquele fulano que me causa tanta raiva, tanta indignação. Mas eu estou desejando algo concreto, físico, que seja afastado. Mas eu não o afastei da minha alma. Porque todas as vezes que eu lembro dele, eu fico com raiva, eu vibro mágoa, eu vibro raiva. E essa energia, como se fossem gotículas de fel, elas vão gotejando e vão parar na minha condição física, na minha estrutura física. Então, para eu me renovar, eu preciso deixar a mágoa de lado, deixar o ódio de lado, a revolta e começar a amar. Eu sei. Eu sei que não é tão simples amar alguém que ontem me prejudicou, me amolou, e hoje eu já estou falando em amor. Não é simples assim, mas é algo possível que vem da vontade de mudar. Lembra que eu falei um pouco antes que tirar certas coisas é como tirar um pedaço da gente? Então, tirar a mágoa, tirar o ódio, o melindre, é como se fosse tirar um pedaço da gente. Mas tira, porque esse pedaço está estragado. Tira e deixa colocar no seu lugar um órgão vibrante de luz e de paz que vai renovar a sua vida, vai lhe permitir sorrir mais. Olha que por causa da raiva, do ódio, você anda até com o senho franzido, cara fechada, cabeça baixa. Vamos mudar isso. E quem vai mudar isso não é Deus que vai tirar assim, como se ele tivesse uma mão que pega e tira. Não. Não é Jesus que vai fazer um milagre na nossa vida e fazer a gente sorrir mais. Eu vou sorrir mais quando eu estiver leve e achar graça nas coisas simples. Eu ver beleza no sorriso de uma criança, numa flor que se abre, num animalzinho que se coloca na minha frente e balança o rabo, feliz porque eu ali estou. Essas coisas vão me fazer sorrir, porque aqui dentro eu quero mudar. Eu quero ver a vida iluminada. Eu quero ver a vida cheia de luz. Então, na medida do possível, para que o ano de 2021 seja um ano que venha repleto de inovações boas, eu preciso mudar por dentro. Eu preciso olhar o mundo com olhos de amor. E isso tudo que a gente está aqui tentando refletir me faz lembrar a história daquela professora do interior que dava aula numa cidade próxima, numa cidade vizinha. E para ir dar aula, ela pegava o trem. É o meio de locomoção mais adequado entre uma cidadezinha e outra. Ela pegava o trem. E ela ia, dava aula, voltava mais à tarde. E o tempo foi passando e começou um murmúrio na escola. Entre os pais, a gente não percebe como o murmúrio é prejudicial. A gente não percebe como fazemos mal às pessoas com esse murmúrio de falar baixinho sobre o que o outro está passando, sobre o que o outro está enfrentando. Então, lá ia aquela professora e os murmúrios começando. Essa professora não está bem da cabeça.
A professora não está boa. Ela não está bem da cabeça. Precisamos estar atentos porque ela pode fazer alguma coisa com nossos filhos. E o murmúrio, a boca pequena, o murmúrio sempre começou a correr. E aquilo chegou até os alunos. Cuidado, hein? Sua professora não anda muito boa da cabeça, não. Cuidado. Não deixa ela ter uma crise perto de você. Sai correndo. E a coisa acontecendo. Então, um dia, um dos alunos perguntou à sua mãe: ô mãe, mas o que é isso? Por que a senhora disse que a professora não está batendo bem a cabeça? Ela ensina tão bem pra gente. Ela dá aula, nossa, eu aprendo tanto com ela. Onde é que ela não está bem da cabeça? E aquela mãe diz assim: ah, tá todo mundo observando. Quando ela anda de trem, a viagem toda, ela põe os braços para fora e torna a pôr para dentro. Os braços para fora da janela. Ela põe o braço lá fora e torna a pôr para dentro. Daí a pouco ela torna a pôr o braço lá fora e põe para dentro. Ela não tá boa da cabeça, faz a viagem toda fazendo isso. Aquele menino ficou calado, ficou pensando: mas mãe, só por causa disso, vocês estão falando que ela não tá boa da cabeça? É, meu filho, eu não quero nem que você anda no mesmo vagão que ela não, hein? Você fica longe dela. Porque o filho fazia a mesma viagem de ir e vir. Mas nós conhecemos as crianças, principalmente as crianças que têm mais lucidez na inteligência. Eles desafiam a gente exatamente nas recomendações que damos e que eles não conseguem compreender muito. Então, aquele menino foi e sentou exatamente ao lado da professora. E percebeu que ela realmente fazia gestos. De quando em quando, ela levava a mão lá fora. Mas ela não fazia um gesto sem um início, sem uma fonte. Ela colocava a mão dentro de uma sacola que discretamente ela carregava ao colo. Depois de tentar ver o que continha aquela sacola e não conseguir, aquele menino se dirigiu a ela: professora, tudo bom? Tal, né? Professora, por que a senhora faz esses gestos de ficar levando o braço lá fora? As pessoas estão falando que a senhora está ficando doida, professora. E eu não acredito que a senhora está ficando doida. Por que a senhora faz esses gestos? A professora sorriu, olhou carinhosa e pacientemente para ele e disse: eu vou lhe contar um segredo. Você está vendo as margens da estrada, todas floridas? Tô, professora. Bonitas, rosas azuis, amarelas, de todas as origens. Tem palma, tem cravo. Nossa, tem de tudo, professora. É muito bonito. E ela disse: pois é. Eu viajava todos os dias, essa mesma viagem, ida e volta. Eu ia num lado da estrada e voltava do outro. As margens áridas, frias, feias, sem vida. E eu fiquei pensando que passando eu
todos os dias nessa estrada, eu poderia ajudar a mudar a paisagem. Então, eu comecei a fazer. Olha isto. E abriu a sacola. Professora, que são isso? Que é isso, professora? Sementes? Sim, meu filho. Sementes. Sabe o que faço? Quando eu vou para a escola, eu jogo sementes deste lado. E quando eu volto do lado de lá, eu jogo sementes do outro lado. Essas sementes, algumas os pássaros comeram. Outras o vento levou para mais longe. Mas as que foram ficando encontraram terra que as aconchegou. Veio a chuva que molhou. E essas sementes, devidamente acolhidas pela terra, pelo local, elas brotaram. Elas cresceram e deram flores. Professora, é isso que a senhora faz? É, meu filho. Eu enfio, veja. E aí ela enfiou a mão. Para as pessoas exatamente não falarem que eu sou louca, eu procuro ser discreta. Enfio a mão, fecho a semente na mão para elas não voarem antes da hora e vou lá fora e ofereço as sementes para a natureza. Professora, deixa eu fazer um pouquinho. E lá foi o aluno e fez um pouquinho. Só que, a partir daquele dia, ele resolveu ser parceiro da professora. E, viajando do outro lado do trem, ela jogava de um lado e ele do outro, na ida e na volta. De vez em quando, um olhava para o outro, dava uma piscadela de alegria e jogavam sementes. Agora, já não era só um doido, ou melhor, uma doida. Eram dois. A professora e o aluno. Eu fico pensando se cada um de nós, na medida que nos propusermos a nos transformarmos para ter harmonia na alma, e obviamente quando nós estamos em harmonia, nós fazemos com que todos que estão à nossa volta também vibrem em harmonia. Então, eu fico pensando se todos nós, envolvidos pela vontade de mudar, passarmos a ser distribuidores das sementes das virtudes, sementes da verdade. Aquele que gosta de fake news não vai se aproximar de nós. Ou então vai passar a falar a verdade, que é o melhor ainda. Sementes da alegria, nós estaremos distribuindo no ambiente vibrações de alegria para todos aqueles com quem convivemos. Ou então, nós vamos distribuir sementes da caridade, sementes da tolerância, da paciência. E todos nós, em conjunto, cada um no seu limite, cada um nas suas condições, estaríamos trabalhando para mudar o ambiente interior nosso e à nossa volta. Quando chegássemos ao final de 2021, olhando para trás, nós veríamos quanta alegria, assim como a professora mostrou as margens floridas,
nós veríamos com alegria a mudança das pessoas que conosco convivem, olhares menos agressivos, as carinhas menos fechadas, um sorriso estampado no rosto, humildade no diálogo com as pessoas, paciência com as crianças mais levadas, paciência com os idosos, tolerância com as dificuldades de cada um, perseverança na prática das coisas boas, humildade diante dos processos de crescimento de cada um. Então, se nós pudéssemos transformar o nosso dia a dia, sem precisar de gestos que chamassem a atenção, mas pela nossa maneira de ser, pelo nosso comportamento, nós pudéssemos semear sementes das virtudes que certamente levarão para cada pessoa uma motivação a mais para sermos todos muito mais conjuntos de paz, vivência coletiva de harmonia e de equilíbrio. Os murmúrios acabariam. Os murmúrios seriam substituídos por sorrisos francos, por olhares luminosos que motivariam as pessoas a prosseguirem. Então, não é impossível fazer isso. É, na medida das nossas condições, das nossas limitações, um convite à paz, um convite à realização, um convite à mudança, não apenas do meu ser, mas de toda uma geração. E para isso, para que tivéssemos um sorriso no rosto, nós precisaríamos daquelas virtudes que eu coloquei aqui, que nós poderemos ter como sementes, mas que elas serão a referência para a nossa mudança. Essas virtudes que eu disse que vão ser encontradas em Jesus. Em Jesus, o nosso modelo, o nosso guia, aquele que neste mês de dezembro é homenageado como aniversariante mais ilustre do mês. Ele, Jesus, que veio para nos ajudar a caminhar, nos ajudar a seguir. E foi Jesus que no momento em que se dirigia às criaturas, ele disse assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sofridos, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, e meu fardo, que é leve. E aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Essas palavras de Jesus não são palavras soltas ao vento. Ele se dirige a alguém: vinde a mim, vós que estáis cansados, deprimidos, magoados, sofridos, revoltados, doentes. Que ele nos aliviará. Ele não pôs condição, ele afirmou. Então, se nós estamos numa dessas condições, vivenciando processos graves de depressão,
de pânico, estamos em sofrimento, estamos com medo de tudo, estamos magoados, revoltados. Eu acho que é até um tiquinho de ódio que eu tenho. Busquemos Jesus. Busquemos Jesus, porque Ele certamente vai nos aliviar. Ele vai tirar dessa carga que nos faz curvar na vida. Ele vai tirar o peso dessa carga. Eu vos aliviarei. Ele vai aliviar. Vamos, se estamos nessas condições ou em outras condições similares, vamos buscar Jesus. Aí, ele disse um pouco mais. Não disse apenas que ia aliviar. Ele nos deu um servicinho. Ele nos deu uma tarefa. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, e meu fardo, que é leve. Qual que é o jugo de Jesus? O jugo de Jesus é o conjunto de ensinamentos que ele traz para todos nós num processo de entendimento das leis divinas. E nós vamos estudando Jesus e recebendo dele as informações, os esclarecimentos e o peso, vamos dizer assim, desses conhecimentos que são suaves. E ele diz que o fardo é leve. Que fardo é esse? O fardo daquele que se dispõe a mudar, que se dispõe a seguir Jesus, é um fardo em que nós vamos precisar ter responsabilidade e compromisso de praticar no dia a dia todos os conhecimentos, todas as experiências que ele foi passando para nós. Então, vejam, o fardo que é leve, o jugo que é suave. Então, precisamos fazer o quê? Buscar a mensagem de Jesus, os ensinamentos de Jesus e colocá-los em prática. É isso que ele está dizendo. Eu vou aliviar vocês, mas vai estudar, reflete no que eu falei e procura colocar em prática tudo o que eu disse. Se ele tivesse parado aí, já estaria mais ou menos bom, mas tem um pouco mais. Ele diz, aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. É tão complicado nós deixarmos o nosso orgulho, a nossa prepotência ficar abafada, ser diluída, ser transformada. A gente não quer obedecer, a gente não quer aceitar as orientações. Nós achamos que nós somos muito cheios de conhecimento e de autoridade. Nós nos colocamos em condições de seres superiores a todos os outros que querem nos ensinar e nos dar as mãos em torno de nós. Então, vamos aprender com Jesus. A mansidão dele, que não questionou, por exemplo, quando viu Judas se aproximando e o beijando. Ele sabia o que Judas estava fazendo.
E ele, mansamente, ele dialogou, ele conversou, ele não questionou. Então, é preciso que a gente busque a mansidão de Jesus e a humildade que levou Jesus a, mesmo sendo desprezado, ele foi reconhecido como grande líder da terra que ele é, em que ele nos impulsiona com sua luz magnânima, com seus ensinamentos, com o seu amor. Que sejamos humildes como Jesus, humildes e mansos como Jesus. Então, na medida que isso acontece, fica o convite para que, em 2021, busquemos Jesus nessa transformação interior, vivenciando os seus ensinamentos e buscando transformar o nosso orgulho, a nossa prepotência, em humildade e mansidão. Na medida que isso acontece, os espíritos nobres, nossos apoiadores, estarão nos acompanhando, estarão nos conduzindo para situações melhores. E neste dezembro, em que Jesus, pelo menos neste dezembro, ele se torna para uma grande maioria a figura, o ser mais importante, que este dezembro propicie a todos nós e a você que nos ouve, aos seus familiares, ao seu lar, proporcione muita paz. Não a paz aparente das festas, das bebidas, mas a paz interior daquele que tem a consciência tranquila de que fez o melhor para todos aqueles que estão à sua volta. Então, lhe desejamos a paz, saúde, alegria e muita coragem, muita força para que a sua transformação se dê num clima de definição de rumos, para que possamos sim, junto com toda a terra que caminha para uma nova posição evolutiva, que nós podemos estar juntos nesta entrada de uma nova era, a era da paz, a era do amor, a era da luz. Que Deus nos abençoe, que 2021 seja para você um ano de muita realização boa, luminosa, cheia de caridade. Paz para você.